Graça e paz a todos que ouviram essa mensagem. Em primeiro lugar, queria destacar o imenso prazer, a reverência e toda a submissão à vontade de Deus nesse momento. Curvem suas cabeças, vamos estar nos elevando em oração ao nosso Pai. Somos gratos, Senhor, pela vida que temos, pela saúde que gozamos, em especial pelo cuidado de Ti em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos pela tão grande salvação na pessoa de Cristo Jesus, ó Senhor. Nesse momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor me use através do Teu Espírito para ministrar nada que venha no meu coração, Senhor, mas sim da Tua vontade, ó Pai. Me guie na condução, na ministração dessa Tua palavra, Senhor, como também aqueles corações que a ouvirão, Pai. Trabalhe em cada um de acordo com a Tua soberana vontade, ó Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, queridos amigos, essa noite eu queria refletir com os irmãos acerca de um versículo bastante conhecido de nós, povo batista. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo muito conhecido do povo batista, mas penso que até por ser tão conhecido, às vezes nós não refletimos com tanta profundidade nas verdades que esse versículo nos traz, né? Então, essa noite eu quero refletir com os irmãos acerca daquilo que Deus falou no meu coração, acerca dessa palavra, né? Então, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, como eu já disse, é um versículo muito conhecido de nós batistas. E muitas verdades ele traz também nessas palavras, né? Como a gente sabe, na elaboração de uma mensagem, a gente busca, se coloca à disposição de Deus, busca a palavra, a orientação do Senhor. E há alguns dias Deus tem falado no meu coração acerca de algumas ações, enquanto filhos de Deus, enquanto crentes, enquanto membro da Igreja Batista no Maranata. E Deus vem trabalhando nisso ao longo de alguns dias no meu coração, tanto que culminou até para essa reflexão acerca desse versículo. Meus irmãos, a mensagem desse versículo ela é uma mensagem de profunda gratidão aos nossos corações. Veja bem, o versículo começa dizendo que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E ele vai além. Deus amou o mundo de uma tal maneira, essa descrição de uma tal maneira quer dizer de uma forma tão grande que foi difícil, não foi mensurável aqui pelo escritor da palavra. De tão grande que é esse amor, tão indescritível que é esse amor. E olha só, quem amou o mundo? Deus, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus que do nada fez tudo. O próprio Deus declara, ele ama o mundo de uma forma que a gente não consegue nem explicar, nem imaginar de tão formidável, extraordinário, tão grande que é. Assim como é o próprio Deus. O Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus imutável, o Deus eterno, o Deus sem pecado, o Deus maravilhoso. Esse Deus amou o mundo e amou dessa maneira indescritível. Que maravilha, que maravilha. E o versículo vai além. Ele amou esse mundo de uma maneira tão grande, tão indecifrável, que ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, quantas verdades, quantas maravilhas esse versículo traz para a gente. O próprio Deus, grandioso, indescritível também, amou o mundo de uma forma também indescritível, de uma tal maneira que ele deu seu Filho
para que todo aquele que cresce no Filho dele não perecesse, tivesse a vida eterna. Chama a atenção dos irmãos para uma primeira reflexão. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Pense comigo, irmãos. Se essa verdade, se esse versículo tivesse um ponto final aqui. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ponto. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ponto. Estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Mas esse Deus misericordioso, cheio de graça, cheio de amor, porque quando ele diz que amou o mundo, ele amou eu, Emerson, você que está me ouvindo, a criação. E por mim, Emerson, por você que me ouve, que somos feitos, somos criaturas à sua semelhança. O versículo não para ali. Não há um ponto final. Deus amou o mundo de uma tal maneira, ponto. Não. Deus amou o mundo de uma tal maneira, tão grande, que ele mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Ele mandou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar. Ele amou de uma tal maneira que ele agiu. Ele expressou o amor. Como? Mandando seu Filho para nos resgatar. Que bênção, que maravilha, que não há um ponto final nesse versículo. Ele continua. Deus agiu. Se moveu. Veio ao meu encontro, ao seu encontro. Como? Mandando seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Que verdade maravilhosa. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há ponto final. Há uma ação graciosa, misericordiosa, uma ação salvadora. Uma ação salvadora. Meus irmãos, que verdade maravilhosa. Que verdade maravilhosa. Deus nos amou de uma tal maneira que veio ao nosso encontro. Nos chama, nos convida graciosamente, misericordiosamente. Venha, creia no meu Filho, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho para que tenhamos vida eterna. Que maravilhosa verdade! Que maravilhosa verdade! Dentro dessa reflexão, meus irmãos, eu quero destacar uma verdade que deva ser real na minha e na sua vida. Quando o versículo destaca esse amor que Deus teve pelo mundo e que não parou, ele agiu mandando seu Filho, ele expressou esse amor de alguma forma. Como que isso nos alcança, nos afeta hoje? Como? Veja só, o próprio Deus, o Criador de tudo, absolutamente tudo que você conhece, que você não conhece, que você viu, que você não viu, tudo, inclusive você e eu, ele nos amou tanto e expressou esse amor mandando seu Filho à morte de cruz, ao sacrifício, por amor a nós. Expressando esse amor, demonstrando esse amor de forma prática. Como eu disse no início, triste seríamos se o versículo parasse ali. Deus amou o mundo de tal maneira e ponto. Maravilhoso. Amou muito, mas
Mas, se ele não tivesse enviado seu Filho, estaríamos condenados eternamente à perdição eterna. Porque nos separamos, pecamos, somos contrários, arredios à vontade de Deus, somos adversários de Deus sem Cristo. Mas não, esse amor é tão grande que ele enviou seu Filho para nos salvar. Expressou esse amor, agiu, fez algo. E que algo ele fez, né? E que algo ele fez. Então, a lição principal dessa reflexão é que não basta amar. Não basta dizer, verbalizar. Eu amo. Faça. Haja. Expresse. Demonstre esse amor. Demonstre esse amor. Abra suas Bíblias. O Evangelho ainda de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Vamos ver lá o que a palavra de Deus nos fala. Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele expressou esse amor. Ele expressou esse amor. Agiu. Veja lá, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos além? Ainda, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 a 14. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 12 a 14. Veja a palavra de Deus que diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós, eu, Emerson, você que me ouve, vós serei meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que ele nos manda? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como ele nos amou? Agindo, fazendo, expressando, demonstrando. E este é o mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Assim como Deus nos amou. Meu irmão, veja as aplicações práticas para a nossa vida. Especialmente no momento que nós vivemos essa conjuntura no último ano de pandemia, de distanciamento, de isolamento, de mortes, de perca, de doenças, de recuperação, de não podermos estar juntos. Que momento triste, que momento difícil, que momento difícil. E quase que diariamente verbalizamos: eu amo, eu amo, eu amo ciclano, eu amo fulano, eu amo, eu amo, eu amo. Mas pergunto, o que faço? Como expresso? O que tenho feito? Volto ao início. Deus amou o mundo de tal maneira, imagine se fosse ponto. Não foi ponto. E ele nos dá um mandamento. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros. Como? Como eu vos amei. E como ele nos amou? Fazendo. Expressando, demonstrando. Ele mandou seu filho. Nós não precisamos fazer isso. Não precisamos mandar nosso filho à morte. Nós não precisamos
nos esvaziar de nós mesmos. Nós não precisamos ir à cruz. Nós precisamos amar. Como? Demonstrando o que você fez nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, no último mês, na última semana, no dia de hoje, para expressar amor ao próximo, aos outros, que como diz a palavra. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como temos amado, irmãos? Qual a última vez que você falou com um irmão do nosso meio que há meses você não vê? Você sabe se ele está bem, se ele está doente, se ele está vivo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quantas pessoas padecem de caridade, de ajuda? Quantas pessoas padecem de fome? Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como ele nos amou, demonstrando, agindo. O que temos feito, irmãos? O que temos feito? O próprio Deus, o Criador, nos deu o exemplo. Nos deu o exemplo, executou e nos deu um mandamento. Façai como eu fiz. Como? Amai-vos aos outros assim como eu vos amei. É perdoando, é ajudando, é expressando. Mas não é só verbalizando, é fazendo, é agindo. Tantas condições nós temos hoje. Se nós tivéssemos vivendo uma pandemia tal qual essa há 30, 40 anos atrás, nós teríamos dificuldade até de comunicação. Hoje não. A comunicação é fácil. A igreja tem uma listagem de número de telefone, de e-mail, de nome, de endereço. Você tem acesso a essa lista? Você sabe que ela existe? Não há desculpa para que nós não façamos algo prático, para que nós deixemos de agir. Não há desculpa. Não há desculpa para expressar amor. Não há desculpa para não cumprir o mandamento. Qual é o mandamento? Amar-vos uns aos outros. Como? Como eu vos amei. Como ele nos amou. De novo, meus irmãos. Como ele nos amou. Fazendo. Expressando. Assim ele nos amou. Assim devemos amar. Assim devemos amar. Como somos reconhecidos? Como sabemos que somos filhos de Deus? Amando. Demonstrando. Tantas pessoas carecem de ouvir a palavra do Senhor. Lembre, olha só o peso de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como crerão? Se ouvirem, se nós anunciarmos. Ah, mas estamos em pandemia. Poxa, estamos em pandemia, mas Deus deu um escape. Olha a tecnologia hoje. Essa breve reflexão está sendo ministrada no dia 15 de abril de 2021. Daqui a 100 anos ela pode ser vista. Olha, ela pode ser vista daqui a 100 anos. Como eu disse, se fosse há 30 anos atrás, infelizmente nós não teríamos essa condição. Mas hoje temos. O que impede você de pregar? De expressar esse amor ao próximo? O que impede você de saber como está o seu irmão? Quando falo irmão, de uma forma geral, vamos falar mais especificamente do local onde nós escolhemos para cultuar a Deus, que se chama Igreja Batista do Maranata. O que impede de nós sabermos, de expressarmos esse amor? Não há empecilhos. Não há empecilhos. Assim, desobediência a um mandamento. Qual mandamento? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É simples.
É simples. Rebeldia é um mandamento que Cristo nos deu. Portanto, irmãos, de uma forma bastante sucinta, bastante breve, vamos exercitar e obedecer aquilo que Deus nos mandou. Primeiro, apenas entendendo a profundidade e a dimensão do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Lembrando, Deus amou, Deus agiu. Lembrando, Evangelho de João, capítulo 13, de 34 a 35, Evangelho de João, capítulo 15, de 12 a 14. Ele é o exemplo. Ele nos demonstrou que não basta expressar, apenas dizer ao vento. Temos que pôr em prática, executar, agir. Então ele amou de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar, mas ele agiu. E ele nos dá um mandamento: faça como eu, amai-vos uns aos outros, como eu os amei. Agindo. Como podemos agir? Levando esperança, pregando a mensagem àqueles que ainda não conhecem, socorrendo aqueles que estão no nosso meio, expressando amor, agindo, uma ligação, uma mensagem, uma palavra de conforto, uma preocupação genuína, um amor genuíno, assim como Deus nos amou, amados uns aos outros. Essa breve reflexão possa fazer diferença na vida dos irmãos, assim como ter feito diferença na minha vida. Como o início disse, há algumas semanas Deus tem tocado no meu coração nesse sentido de como mostrar amor, como mostrar comunhão. Nós temos o grupo de união de homens da igreja. No último sábado nós tivemos o estudo, nós vamos estudar sobre comunhão, nós propomos um desafio para os irmãos, para que nós buscássemos contato com os irmãos, que a gente não pode estar presencialmente, que pudéssemos ligar, se não tiver o telefone, que tem meios de saber, enfim, nós temos que expressar o amor. Lembrando também, isso não é um faço se quero, não, é um mandamento. Veja, um mandamento vos dou, amai-vos aos outros, assim como eu vos amei. É um mandamento, é um mandamento. Então, que possamos ser obedientes à palavra de Deus. E é uma obediência gostosa, mesmo. Uma obediência que faz diferença na vida do outro irmão, que faz diferença para nós também. Faça essa... busque fazer isso, expresse seu amor. Veja quão bom vai ser para você também. Por quê? Porque você está obedecendo a palavra de Deus. Nada mais que isso, não há mérito nenhum. É obediência. Só isso. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Ele nos manda, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Como ele nos amou? Fazendo, agindo, expressando. Glórias a Deus, como disse que 3,16 não para ali, que Deus amou o mundo de tal maneira e ponto. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. O que ele fez? Ele mandou seu filho, a cruz, a morte, para quê? Para nos salvar. Expressou esse amor. Demonstrou esse amor com ação. Que possamos fazer isso, agindo com amor, com obediência, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, que é o próprio amor. Que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos e que, de acordo com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, nós possamos, guiados e orientados pelo Espírito de Deus, expressar o nosso amor ao nosso irmão. Que Deus nos ajude, nos capacite, nos oriente e que, de fato, saiamos da nossa zona de conforto e, de fato, façamos ações que expressem o nosso amor ao nosso irmão, do nosso meio, nosso amor àqueles que ainda não conhecem a Jesus, que foi por eles,
por eles que Cristo veio ao mundo, se esvaziou da sua poder, da sua graça, foi à cruz, foi humilhado, foi por eles, para salvar a eles, a mim e a você. A maior demonstração de amor do universo. Que nós possamos demonstrar o nosso amor em obediência àquilo que Deus nos manda. Que é simples. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, nos capacitar no exercício desse amor.